E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos para mais uma aula de física. Quem fala aqui é o professor Felipe. Hoje nós vamos continuar estudando um pouquinho sobre a óptica, tá bom? Nós vamos usar para isso o nosso livro de ciências, ok? Eu também vou utilizando ao mesmo tempo o livro e eu vou rascunhando algumas coisas numa folha de papel para ir desenhando e mostrando para vocês. Tá bom? Então eu vou ficar alternando entre um e outro. Mas fique com o seu livro em mãos. Se você também quiser pegar um caderno para fazer os desenhos que eu estiver fazendo, pode ser também. Mas o principal para você ir acompanhando nossa aula de hoje é estar com o livro em mãos. Nós vamos sublinhar algumas coisas, tá? Nós vamos fazer uma leitura dinâmica juntos. Ok? Então pegue as coisas aí para você ir sublinhando, os materiais que você vai precisar. E vamos lá. Mas antes, convido você para fechar seus olhos para que a gente tenha um momento para falar com Deus. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado porque mais uma vez estamos aqui dispostos a estudar. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, inteligência para entendermos da melhor forma possível aquilo que estivermos lendo, estudando. Que o Senhor nos dê motivação para terminarmos esta reta final do ano e que o Senhor nos dê sempre as tuas bênçãos. É o que lhe pedimos e agradecemos. Por essa tua vontade, em teu nome. Amém. Beleza, galera. Olha só, já deixei marcado aqui o capítulo que nós estamos estudando, não é? Nós já vimos na aula anterior o comecinho desse capítulo. É o capítulo 15, que fala sobre luz e calor, tá bom? O conteúdo do nosso primeiro trabalho avaliativo vai ser sobre luz e o do nosso segundo trabalho avaliativo sobre calor, tá certo? Bom, então nós já vimos toda essa primeira parte. Nós vimos o que é um meio transparente, translúcido, opaco, o que são materiais luminescentes. Nós já vimos radiação infravermelha, ultravioleta, espectro eletromagnético, tudo isso nós vimos na aula passada. E eu coloquei um outro vídeo onde vocês também puderam ver uma explicação sobre reflexão. Então vocês já sabem o que é uma reflexão difusa, o que é uma reflexão regular, né? Então tudo isso vocês já viram. O que nós vamos ver hoje? Que também é um conteúdo muito importante e é exatamente também o conteúdo que eu estou vendo com a galera lá do segundo ano do ensino médio, tá bom? Claro que nós vamos ver de uma forma bem mais introdutória, tá bom? Mas vamos lá. Então o que nós vamos estudar um pouquinho hoje são os espelhos planos e os espelhos esféricos. Pessoal, o que vocês estão vendo que está marcado aqui no meu livro, eu sugiro que você também marque aí, tá bom? Aqui, por exemplo, na página 221, eu marquei este parágrafo aqui que diz o seguinte: a imagem que parece ser formada através do espelho no ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos é denominada imagem virtual. E aqui ele coloca uma certa imagem. Ele coloca uma pessoa e uma vela logo abaixo dessa pessoa. Então a pessoa está enxergando a imagem dessa vela aqui no espelho. E ele disse que a imagem, nesse caso aqui, é uma imagem virtual. Então eu vou colocar meu livro um pouquinho de lado e vou fazer um desenho com vocês, para talvez vocês entenderem um pouco melhor a minha explicação aqui pelo desenho, tá bom? Seguinte, então imagine que você tem aqui um espelho plano, um espelho lá do seu banheiro. A gente chama de espelho plano, é um espelho que é reto, né? Ele tem uma superfície reta. Está aqui o seu espelho. E você está observando, por exemplo, um objeto. Vamos dizer que tem um objeto aqui, uma bola aqui, um objeto qualquer, tá? Vou dizer uma bola que é mais fácil, um objeto qualquer, tá bom? E você está aqui, ó, você está observando esse objeto aqui em cima. Então tá aqui o seu olho, né? Olha só que maravilha o desenho. Ótimo. Tá aqui o seu olho. Você está observando esse objeto pelo espelho. Você não está olhando diretamente para o objeto. Você está olhando ele pelo espelho. O que acontece? É o seguinte. Nós já sabemos que a gente enxerga os objetos devido à presença da luz, não é? Então só é possível você enxergar o objeto porque ele reflete a luz do ambiente. Então acontece o seguinte. A luz do ambiente bate nesse objeto, essa luz sai do objeto, por exemplo, você está olhando esse objeto pelo espelho, né? Então vai acontecer o seguinte, para você enxergar esse objeto pelo espelho, tem que acontecer isso aqui, ó. A luz do ambiente bate nesse objeto,
ela sai do objeto, bate no espelho e é refletida para o seu olho. Então, a luz sai do objeto, sai da fonte luminosa, por exemplo, a lâmpada, vem até o objeto, né? Esse objeto reflete essa luz, que vai até o espelho e que reflete até o seu olho. Então, essa é a trajetória da luz do objeto até o seu olho, ok? Agora é o seguinte, como você está enxergando esse objeto na superfície ali, você parece que está olhando pelo espelho. Então você não está olhando diretamente o objeto, você está olhando o quê? A imagem do objeto. E como que você faz para desenhar a imagem do objeto? O objeto ele vai estar mais ou menos, olha só, a mesma distância que o objeto tem do espelho vai ser a distância que a imagem vai estar do espelho. Você vai enxergar uma imagem que parece que ela vai estar lá dentro do espelho, né? Sempre que você enxerga uma imagem no espelho, parece que essa imagem está dentro do plano do espelho. É isso que nós chamamos de imagem virtual. Por quê, galera? Porque, na verdade, a luz, tudo que nós enxergamos é o raio de luz refletido dos objetos que vem até o nosso olho, né? A imagem que você enxerga no espelho não existe de verdade, obviamente, né? Atrás do espelho você tem a parede, não tem mais nada atrás do espelho. Mas mesmo assim você enxerga o objeto como se estivesse lá atrás do espelho. Por quê? Porque a luz não passou nessa imagem definitivamente. A imagem que você enxerga lá atrás do espelho nada mais é do que um prolongamento do raio de luz que é refletido até o seu olho. Então, novamente, o seu objeto estava aqui, mas você está olhando ele pelo espelho, então você vai enxergar ele mais ou menos como se estivesse lá atrás da superfície do espelho, né? Agora, a luz passou pela imagem do objeto? Não, a luz ela é totalmente refletida, então sai do objeto, bate no espelho e é refletido até o seu olho. Mas como que você está enxergando então a imagem lá atrás do espelho? Porque o nosso cérebro interpreta um prolongamento desse raio de luz que vem até o nosso olho. É como se ele estivesse se prolongando para trás da superfície do espelho nessa mesma direção e sentido do raio que vai até o seu olho. Então, seu cérebro interpreta uma imagem lá atrás da superfície do espelho, ok? Então, nós chamamos essa imagem aqui de imagem virtual. Imagem virtual, ok? Por quê? Porque, na verdade, essa imagem ela não existe. É aquilo que eu falei. A luz não atravessou definitivamente o espelho e a imagem não está realmente lá atrás do espelho. É só uma interpretação do seu cérebro. Por isso que nós chamamos de imagem virtual. Porque a luz não passou pela imagem. Tá? Então, essa imagem é apenas o resultado de um prolongamento desse raio de luz que vai até o seu olho, que é feito pelo seu cérebro. Ok? Então, definição de imagem virtual. O que é uma imagem virtual? É toda imagem que você enxerga, mas que o raio de luz não passou por ela. É apenas um prolongamento do raio de luz interpretado pelo seu cérebro. Então, imagem virtual é toda imagem que você enxerga pelo espelho, cuja luz não passou por ela. Tá? Então, a luz não passa aqui. É apenas um prolongamento do seu cérebro. Eu repito várias vezes, gente. Eu sei que fica às vezes até meio chato, mas é porque tem gente que tem dificuldade de entender esse conceito, tá? Mas é simples, tá? Toda imagem virtual é a imagem cujo raio de luz não passou por ela, mas você enxerga ela mesmo assim, tá bom? Porque o seu cérebro interpretou um prolongamento desse raio de luz. Gente, sempre, aqui vai uma informação importante, tá? Sempre em espelhos planos, como por exemplo, os espelhos que vocês têm em casa mesmo, espelho do banheiro, espelho do retrovisor do carro, enfim, espelhos normais, né? Espelhos planos. A imagem sempre vai ser virtual. Tudo que você enxerga através de um espelho plano, nada mais é do que uma imagem virtual. É uma imagem que o seu cérebro interpreta, que de fato não existe, porque a luz não passou nessa imagem, né? Então é uma imagem virtual. Sempre em espelhos planos a imagem virtual. Tá legal? Bom, voltando para o nosso livro, além dos espelhos planos e da explicação de imagem virtual, e aqui, já que você bifou esse parágrafo, eu recomendo que você leia novamente, caso você não tenha entendido o conceito de imagem virtual, leia novamente
Tá? Volta um pouquinho na minha explicação para tentar entender. Mas vamos lá, então, sempre em espelhos planos, a imagem vai ser virtual. Agora, pode acontecer de você não se deparar com um espelho plano. Pode acontecer de você se deparar com um espelho que nós chamamos de espelho esférico. E antes de eu ir para essa explicação, você já foi numa ótica? Geralmente nas óticas, em cima da bancada, eles têm espelhos esféricos. É um espelho que tem duas faces, você consegue virar uma face e a outra. O que acontece? Em uma das faces, nós temos um espelho plano. Você vai se enxergar normalmente. Na outra face, você vai ter um espelho esférico, que você vai enxergar uma imagem grandona do seu rosto, né? Aquilo é que nós chamamos de espelhos esféricos. E eles têm algumas serventias muito específicas, tá bom? Olha só, vamos ler aqui então, por exemplo, o primeiro tipo de espelho esférico que nós temos. Ele fala aqui ó, que são espelhos côncavos. E aí ele dá uma explicação, olha só. E é importante que você grife isso também, tá bom? Olha só. Em espelhos côncavos, objetos próximos formam imagens virtuais, maiores que eles próprios. Objetos distantes do espelho formam imagens reais, menores e invertidas. Uau, que negócio é esse? Bom, vamos lá para a nossa folha. Galera, já vimos aqui a folha? Então, a imagem, como que ela se forma em um espelho plano, tá bom? Então aqui, ó, eu vou até colocar espelhos planos. Certo? Agora, pode acontecer de eu precisar definir como que funciona a imagem em espelhos esféricos. Existem dois tipos de espelhos esféricos. Antes de eu continuar com o livro, eu já vou explicar para vocês. O primeiro tipo de espelho esférico é o espelho côncavo, tá? O espelho côncavo, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Tá? Vou desenhar dois espelhos côncavos para mostrar dois exemplos para vocês. Bom, seguinte, o espelho côncavo, ele é um espelho esférico, ele é meio curvo, né? Ele é meio curvo assim, ele não é plano, ele tem uma curvatura. E a face que reflete é a face de dentro da curvatura. Imagine que você tem uma esfera, vou desenhar aqui embaixo, imagine que você tem uma esfera bem grande. Tá bom? Aí você vai lá e corta essa esfera, corta uma tampinha dela. Você corta a tampinha da esfera. Quando você tira essa tampa nós chamamos de calota, tá bom? Você vai ter então a tampa, um pedaço dessa esfera. Um espelho esférico você pode interpretar que é como se fosse essa tampa dessa esfera oca, tá bom? O espelho côncavo, que é o primeiro tipo de espelho esférico que existe, né? Nós temos dois, o côncavo e o convexo. O espelho côncavo é o que tem a parte reflexiva interna, ou seja, você cortou a tampa, você olha o lado de dentro dessa tampa e esse lado de dentro é um espelho, tá bom? Então a face reflexiva é a face interna da curvatura, tá bom? A face que não é reflexiva é a de trás, que nós vamos colocar dois risquinhos aqui, ó, para identificar a face que não é reflexiva, tá? Então essa aqui é a face de trás. Então a face de dentro, ela é um espelho, tá certo? Então nós chamamos isso aqui de espelhos côncavos, cuja face interna da curvatura é a face espelhada, tá bom? Nós temos dois tipos de imagem em espelhos côncavos. Olha só, nos espelhos planos só tem um tipo, que é a imagem virtual. Nos espelhos côncavos, na verdade, nós temos vários tipos, mas esse ano nós vamos nos ater a ver duas diferenças apenas, tá bom? Primeira, quando o seu objeto, deixa eu desenhar aqui de outra cor, vai preto mesmo, ó. Primeira, que é quando o seu objeto está bem longe do espelho. Então vamos supor que você tem um objeto aqui e ele está bem longe do espelho. O que acontece quando o seu objeto está longe do espelho? Olha, como essa face interna que é reflexiva, a luz vai se comportar da seguinte forma, olha só. Ela vai sair do objeto e ela vai ser refletida, mas ela vai ser refletida com um certo ângulo, tá? Vários raios de luz podem sair
desse objeto, ó, tem esse raio aqui, sai, bate no espelho e é refletida com um certo ângulo. Por que com um ângulo? Por causa da curvatura do espelho. Então ela não é refletida de volta numa linha reta, ela é refletida com um certo ângulo. E vários raios vão fazendo a mesma coisa, tá? Eles vão sendo refletidos e tal. Acontece que, nesse caso, o seu cérebro, quando o objeto está muito longe do espelho, o seu cérebro vai interpretar que a imagem ela vai estar aqui, mais ou menos nessa região, tá bom? E quando a gente chegar lá no segundo ano, nós vamos estudar pela trigonometria, pela matemática, o porquê disso, tá bom? Mas, por enquanto, o porquê disso não vai ser muito relevante para a gente, tá? Apenas entenda os dois principais tipos de casos. Então, o primeiro caso, quando o objeto está muito longe, a luz vai ser refletida e você vai enxergar a imagem como se fosse uma imagem real. Você vai enxergar um objeto pequenininho, bem menor do que o objeto real. Ele vai ser bem pequenininho e vai ser uma imagem real. Por quê? Porque a imagem vai se formar em um ponto cujo raio de luz efetivamente passou por ali. Olha só a diferença. Nos espelhos planos, o raio de luz não passa pelo ponto da imagem. É apenas um prolongamento interpretado pelo seu cérebro. Já no espelho côncavo, o primeiro tipo de imagem que nós vamos enxergar é uma imagem cujo raio de luz realmente passou por ali. Então nós chamamos essa imagem de imagem real. Então essa imagem aqui, ó, ela é real. Real e menor que o próprio objeto. Aqui a imagem vai ser igual, ela vai ter um tamanho igual ao tamanho do objeto, tá? Então sempre em espelhos planos é uma imagem virtual e ela é igual, o tamanho dela é o mesmo tamanho do objeto. Nesse caso, do espelho côncavo, quando ele está longe, quando o objeto está longe do espelho, a imagem vai ser real, tá bom? E menor que o próprio objeto. Então isso é bom que você memorize, certo? Agora nós temos um outro caso, que é quando o nosso objeto está bem pertinho do espelho. Nesse caso, você vai enxergar uma imagem também virtual, por exemplo. A luz vai bater aqui, ó, e vai ser refletida, né? Ela vai bater no espelho, vai ser refletida, mas o seu cérebro, nesse caso, ele também vai enxergar muito similar, uma imagem muito similar à imagem do espelho plano. Vai enxergar uma imagem, ó, nesse caso, uma imagem prolongada, tá? O raio de luz prolongado. Então a imagem, nesse caso aqui, vai ser virtual, então a imagem vai ser virtual e maior que o próprio objeto, tá bom? Então vamos lá, recapitulando. Em espelhos planos, a imagem que você vai enxergar de um objeto no espelho plano, ela sempre vai ser virtual. Por quê? Porque a luz não passa pela imagem, é apenas um prolongamento do raio de luz que chega no seu olho, interpretado pelo seu cérebro, tá? E vai ser uma imagem igual em tamanho, igual ao objeto. Espelhos côncavos, nós temos dois casos. Primeiro, por enquanto, né? Mais para frente nós vamos estudar outros casos, mas por enquanto nós temos dois casos. Primeiro, quando o seu objeto está bem longe do espelho. Nesse caso, a imagem vai ser real, porque a imagem que você vai enxergar, ela realmente, a luz passa por ali, então vai ser uma imagem real, ela se forma na frente, aqui na frente, ela não vai se formar, você não vai enxergar ela como se ela estivesse atrás do espelho, como se ela estivesse mais para frente. Então vai ser uma imagem real e menor que o objeto, tá bom? Quando o objeto está bem pertinho do espelho côncavo, você vai enxergar uma imagem virtual e maior que o próprio objeto. Por isso que quando você vai na ótica, você olha o espelho côncavo, geralmente eles têm um espelho côncavo, você olha para esse espelho e ele vai ter uma imagem bem grandona do seu rosto. Por quê? Porque no espelho côncavo você vai estar bem pertinho, tá? E aí você vai enxergar então esse tipo de situação, uma imagem virtual e maior, tá certo? Galera, então o que eu posso cobrar num trabalho avaliativo? Como classificar as imagens dependendo do caso e do espelho que você estiver olhando, tá bom? Então, espelhos planos, sempre virtual igual. Espelhos côncavos, pode ser dois tipos. Caso o objeto esteja longe, vai ser uma imagem real e menor. Caso o objeto esteja perto, vai ser uma imagem virtual e maior, tá bom? Aqui estão os espelhos côncavos, mas eu falei
que haviam dois tipos de espelhos esféricos. O primeiro tipo é o tipo dos espelhos côncavos. Tem também o tipo dos espelhos que nós chamamos de convexos, que seria o contrário do espelho côncavo. O espelho côncavo ele é o quê? É como se o espelho estivesse na face interna da curvatura. O espelho convexo é a face espelhada na parte externa da curvatura. Então é ao contrário, enquanto aqui a face espelhada é dentro, no espelho convexo a face espelhada é fora. Tá? Então nós temos aqui os espelhos convexos. Tá certo? Então o espelho convexo, a face espelhada, ela está fora da curvatura, tá bom? O que vai acontecer nesse caso, galera? Ó, o seu objeto ele vai estar aqui, só existe um tipo de imagem em espelhos convexos, bem parecido com os espelhos planos, tá bom? Sempre num espelho convexo, a sua imagem ela vai ser virtual, porque você vai enxergar ela lá atrás do espelho, tá? Vai ser uma imagem virtual e menor, tá bom? Então o que vai acontecer? Ó, por exemplo, a luz vai sair do objeto, vai bater no espelho e vai ser refletida, né? Sai do objeto e vai ser refletido pelo espelho. A imagem que você vai enxergar, nesse caso, ela vai ser um prolongamento do raio refletido, tá bom? Como ela vai ser um prolongamento, nós vamos chamar essa imagem de imagem virtual e sempre vai ser também menor que o próprio objeto. Então, olha só, sempre o processo de formação de imagens em espelhos planos e convexos não vai mudar. Vai ser sempre um caso só. Então, para espelhos planos, imagem virtual é igual. Para espelhos convexos, imagem virtual e menor. São bem parecidos. No caso do espelho côncavo, tem dois tipos, que são esses dois que eu já expliquei. Tá certo? Então, galera, o que vocês vão encontrar sempre vai ser esses três tipos de espelhos. Os planos, os côncavos e os convexos, tá bom? Esses dois aqui nós chamamos de espelhos esféricos, tá certo? Então, espelhos convexos e espelhos côncavos. Como que eu sei diferenciar o que é convexo e o que é côncavo? Aí tem um macete, né? Lembra o seguinte, tá vendo no convexo nós temos esse EX aqui no nome, né? EX é a mesma coisa de, também é usado na palavra externo. Então, sempre que eu quero lembrar se o espelho convexo, se o espelho é convexo ou é côncavo, eu lembro desse EX aqui. Então, sempre que é um espelho convexo, lembrando do EX, quer dizer que a face externa da curvatura, que é a face do espelho. Tá? Então, sempre o espelho convexo é a face externa, que é o espelho, que é reflexiva. No espelho côncavo é a face interna. Tá? Então, sempre lembra desse EX para você se lembrar o que é um espelho convexo e saber diferenciar de um espelho côncavo. Mas aqui eu expliquei, galera, como se forma as imagens nos diferentes tipos de espelho, tá bom? E é justamente isso, voltando aqui para o nosso livro, é justamente isso que ele explica aqui nessas páginas, tá bom? Então você pode grifar este parágrafo aqui da página 221, tá bom? Esse parágrafo que eu grifei aqui. Aqui ele já traz uns desenhos também, tá? E ele vai trazendo essa explicação que eu mostrei para vocês, ele já traz aqui, ó. Também ele fala dos espelhos convexos aqui, tá vendo? Esse parágrafo você também pode grifar. Beleza? Leia também isso aqui, tá bom? Outra informação importante. Índice de refração. O que é a refração? E aqui eu quero que você grife esse parágrafozinho aqui, que eu grifei, tá? E aquilo que está nesse colchete aqui também. Agora, dá uma olhada bem nessa imagem aqui. Você já deve ter reparado, até na prática mesmo na sua casa, que quando você coloca, por exemplo, um canudo num copo cheio de água, a impressão que dá é que esse canudo ele sofre uma distorção quando ele passa pela água, né? Se você nunca reparou nisso, faz um teste. Vai lá na sua cozinha, enche um copo de água e coloca um canudo, uma colher, um palito, qualquer coisa. Coloca alguma coisa afundando na água. Você vai reparar que exatamente depois que esse objeto passar pela água, ele vai sofrer, parece que ele vai quebrar, né? Parece que ele vai sofrer uma distorção.
Mas na verdade, se você tirar esse objeto da água, você vai ver que ele não aconteceu nada, ele está íntegro. Então, o que acontece? Por que você enxerga o objeto distorcido quando você coloca ele na água? Né? Justamente por causa do que nós chamamos de refração. E aí, vamos voltar para a nossa folha aqui. Tá? Vou pegar a parte de trás aqui. Ó. Seguinte, quando a luz... Vamos supor que nós temos aqui a água, tá bom? Nós temos aqui o ar e aqui nós temos... Aqui dentro nós temos a água, um recipiente cheio de água. Quando a luz passa de um meio para um outro meio que é feito de uma matéria diferente, então sempre que a luz passa de um meio para outro meio, ela sofre o que nós chamamos de refração. Ou seja, a luz sofre um desvio. Ela sofre um desvio. Então sempre que a luz passa do ar para a água, por exemplo, ela sofre um desvio, que faz com que pareça que o objeto, por exemplo, quando você coloca, por exemplo, se eu colocasse esse canetão num copo com água aqui, eu ia enxergar ele meio quebradinho, parece que ia enxergar ele meio quebrado. Por quê? Por causa do desvio que a luz sofre, por causa da refração. Tá certo? Então, voltando para o nosso livro, é justamente isso que é refração. E aqui ele explica isso aí que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Outra coisa importante que eu quero falar é sobre as lentes, tá bom? Gente, eu não vou poder contemplar tudo, tá? Aqui tem a parte dos prismas, leiam tudo, mas eu não posso contemplar tudo, porque senão a nossa aula fica muito extensa, tá bom? Mas a intenção é que vocês vão grifando as partes importantes e vão lendo, ok? Olha só, lentes. Aqui ele até fala nessa primeira parte aqui, ele fala assim, ó, o termo lente designa todo sistema centrado e constituído de duas faces, nas quais pelo menos uma é curva. Um caso muito comum de lentes é justamente a lente do seu óculos, tá bom? Então aqui está o meu óculos, por exemplo. Então o meu óculos tem duas lentes. O que é uma lente? É uma superfície, é um objeto que tem duas faces. É que aqui vocês não vão conseguir enxergar, né, por causa da borda do óculos. Mas essa lente ela tem uma espessura. Então ela tem a face da frente e a face de trás. A face da frente e a face de trás. E ela tem uma certa espessura, tá bom? Aqui ele coloca o desenho de alguns exemplos de lentes. Existem vários tipos de lentes. Nós temos, por exemplo, a biconvexa, que é uma lente que tem face convexa, lembra do EX? Ó, EX convexa, ela tem uma face convexa dos dois lados. Nós temos a côncavo convexa, então, por exemplo, desse lado ela é côncava e desse lado ela é convexa. Nós temos plano convexa, de um lado plano, de outro convexa. E nós temos bicôncava, convexo côncava, plano côncava. Vários tipos, né? Isso tem a ver com o formato da lente. Então, dependendo do formato da lente, você pode ter vários tipos. Isso aqui é importante vocês darem uma olhada nessa imagenzinha aqui. Tá bom? Agora, por que a gente fala isso aqui? Porque é o seguinte, as lentes, dependendo de como for o formato delas, elas podem ter duas propriedades muito importantes, que é justamente o que nós utilizamos para construir, para projetar um óculos de grau, tá certo? Quais propriedades são essas? Elas podem ser convergentes ou divergentes. Isso aqui é importantíssimo que vocês grifem, tá bom? Esse parágrafo aqui. O que é uma lente convergente? A lente convergente, ela sempre vai ter o miolo dela, a parte do meio mais grossa e as bordas mais fininhas. Você pode ver que as bordas são mais fininhas e ela fica mais grossa no meio, tá bom? O que ela faz? Ela faz, por exemplo, com que os raios de luz se foquem num ponto único. Por exemplo, a luz, ó, aqui nós temos vários raios de luz paralelos, tá bom? Quando eles passam pela lente convergente, o que acontece? Todos eles convergem para um único ponto. Eles não ficam mais paralelos, eles convergem para um ponto único. Por isso que nós chamamos de convergente, tá bom? Eles convergem. Então ela faz um desvio dos raios luminosos para um ponto único. Ao contrário, nós também temos as lentes divergentes, que faz o quê? Ela tem as bordas mais grossas e o meio mais fininho. Olha só, borda grossa e meio fino. Então ela tem esse formato. Ela faz o contrário. A luz vem paralela e ela, quando a luz passa por essa lente, ela espalha mais a luz.
então ela diverge os raios. Por isso que nós temos convergentes e divergentes. Isso é importantíssimo você saber. Ok? Agora, nós temos aqui a imagem do olho, tá, gente? Eu não vou ficar passando todas as funções de todas as estruturas do olho, mas eu quero que vocês façam isso, deem essa lida aí. Observem bem as estruturas do olho, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, a pupila, nós temos a córnea, nós temos a esclera, o nervo óptico, o coroide, a retina que é essa superfície bem fininha aqui, ó, tá vendo? A retina que é importante, muito importante para a gente focar a imagem, tá bom? O cristalino, a íris, o humor vítreo. Dá uma boa olhada no que é cada estrutura aqui. Por quê? Porque virando a página, nós temos a função de cada estrutura. Então, olha só que legal. No livro aqui, nós já podemos ler qual que é a função de cada estrutura. Se você for ver, nós temos essas palavras em negrito. Sublinhe cada uma delas e sublinhe em seguida a função de cada uma. Por exemplo, a córnea. Olha só, o livro já tem dizendo aqui pra gente. Olha que legal. A função da córnea a córnea ela é responsável por 2/3 da focalização da luz na retina. Então, para quem não sabe para que serve a córnea do olho, é isso. Ela foca 2/3 da luz. 2/3 da focalização da luz na retina, tá? O humor aquoso, ele, além de manter a pressão no olho, fornece nutrientes para a córnea e para o cristalino. E assim por diante, tá? Então, cada estrutura tem a sua função e o livro vem dizendo para a gente a função de cada estrutura. Eu quero que vocês leiam e grifem isso aqui, porque vai ser importante até para o trabalho. Tá certo? E por que eu falei tanto da estrutura do olho quanto das lentes? Qual que é o principal foco nosso agora? A outra coisa importante que eu quero falar, que é como que nós corrigimos as deficiências de visão mais comuns que nós temos. A primeira mais comum é a miopia, né? E nós temos também a hipermetropia. Então, como que eu faço para corrigir a miopia e a hipermetropia? É o seguinte, esse parágrafo aqui ele já começa introduzindo esse tema, tá? Eu quero que vocês grifem também esse parágrafo. Ele diz assim: os defeitos mais comuns da visão humana são devidos ao sistema de refração no olho, podendo ser corrigidos com o uso de lentes, tá bom? Resumindo, vamos já direto para a figura que eu vou explicar para vocês. Ok? Seguinte, galera, quando você tem um olho míope, o que acontece? Acontece que a luz, ela se foca, você vai ter o foco da luz antes da retina. Normalmente, uma pessoa que tem uma visão normal, ela vai focar toda a luz aqui na retina, que é essa camadinha fina aqui no fundo do seu olho. Então, toda a luz ela tem que ter o ponto de foco aqui na retina. O que acontece com a miopia? Você tem uma deformidade que faz com que a luz ela foque antes de chegar na retina. Então, antes da retina, ela foca bem antes. E aí você vai enxergar uma imagem desfocada, né? Porque a luz se foca antes de onde ela deveria se focar. Como que a gente faz para corrigir a visão de uma pessoa míope? A gente usa lentes divergentes, tá aqui, ó, o uso de lentes divergentes, grife isso, tá? Por quê, gente? A lente divergente, ela espalha a luz, como nós já vimos, né? Então ela vai espalhar um pouquinho a luz. Consequentemente, vai acontecer o seguinte, a luz dentro do seu olho, ela vai focar, se ela chegou mais espalhada no seu olho, vai demorar mais tempo para ela focar, não é? Se vai demorar mais tempo para ela vai focar mais adiante de onde ela deveria. Ou seja, quando nós usamos uma lente divergente, nós fazemos com que o ponto de foco da luz vá para o lugar correto, exatamente para a nossa retina. Tá? Ao contrário, é a hipermetropia. A hipermetropia é justamente ao contrário. A luz, ela não foca na retina, ela foca num ponto que seria depois da retina. Então, quando ela chega na retina, ela ainda não está focada. O que a gente tem que fazer, então? Nós temos que fazer com que esse ponto de foco volte para ficar exatamente em cima da retina. Se eu quero que esse ponto volte, eu tenho que fazer com que a luz entre no olho um pouquinho mais convergida, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos que usar uma lente convergente. Tá certo? Que está bem aqui, ó, uso de lentes convergentes. Então isso pode ser importante para vocês nos trabalhos, tá bom? Que tipo de lente eu uso para corrigir que tipo de
deficiência visual, certo? Isso aqui é bem importante para vocês saberem, quero que vocês deem uma boa lida e uma boa verifada. Galera, temos mais informações bem úteis e bem importantes, por exemplo, instrumentos ópticos, tá bom? Nós temos aqui microscópio, o próprio óculos, tá bom? Nós temos projetor, luneta, telescópio. Eu quero que vocês leiam também e deem uma grifada nessas informações, beleza? O que eu queria falar com vocês hoje era isso. Eu queria fazer um apanhado geral do material do livro de vocês, que é um material muito rico, muito completo, tá bom? Essa questão aqui, ó, voltando aqui um pouquinho, essa questão da formação de imagem nos espelhos, o que eu expliquei para vocês hoje já basta. Lá no segundo ano do ensino médio, nós vamos estudar mais a fundo, nós vamos ver alguns casos específicos, nós vamos aprender a calcular tamanhos de imagens, nós vamos calcular várias coisas, tá bom? Mas por enquanto, apenas o que está no livro e a explicação que eu falei para vocês é o suficiente. Beleza? Galera, não deixem de ler o livro, tá bom? Qualquer coisa, volta no vídeo, vê as minhas explicações novamente, mas o que nós tínhamos para ver de óptica era isso, tá? Essa parte do capítulo até a página 227. Na 228 e 229 nós temos alguns exercícios, tá bom? Que mais para frente a gente vai resolver. Mas o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Obrigado, valeu. Anotem qualquer dúvida que tenha ficado para a gente conversar depois, tá? Não precisa ficar com dúvida, gente. Não tenham vergonha de perguntar. Qualquer coisa, anote, pergunte e a gente vai discutir nas aulas 1. Tá certo? Estou à disposição. Obrigado, galera. Valeu, falou e até a próxima.